da fé. E isso não vem de vós. Isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer vai nos trazer bênção ou salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador. Diga: eu não sou merecedor, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas na cruz do Calvário, Jesus fez essa conexão. E hoje recebemos a salvação ao olharmos a cruz. Olha a cruz de Cristo, ouve conosco. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por cada um de nós. Lembre-se disso. Não sou merecedor, não somos merecedores. Não sou merecedor. Não. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue por um pecador. Não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcança, nos redime, nos salva. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Nós não somos merecedores da graça do Senhor Jesus, mas a graça do Senhor nos alcança todos os dias. Louvemos ao Senhor Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar juntos? Vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar? Vamos juntos? E ao olhar Pra cruz eu entendo. louve, exalte o Senhor. Amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue Ele fez. Sacrifício de sangue por um
Senhor. De mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá.
Não
para que toda a terra conheça o Pai. Me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai. Me prostro aos seus pés. Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre uma cruz nos deu vida outra vez. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Rei vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui, não por direito nem mérito algum. Na cruz nós somos resgatados. Levanto a cruz de Jesus, proclamo o seu nome.
Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui. Filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto
És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Vamos lá. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu
agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Você vai sorrir para seu irmão, hein? Aproveite esse momento. Pegue na mão dele, ó. Viu? Sentados mesmo. Não precisa levantar, não. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, ó. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Então sorria, Partilhando esta alegria, sorria, pode sorrir. E assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, e sua vida vai mudar. Ai, Manoma, eu não posso sorrir que eu tô banguelo, não importa, pode sorrir sim. É pra sorrir, sorrir, sorrir. Se os amigos, olha aí, presta atenção, vivem tão tristes, você deve sempre cantar. Pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos pra sorrir, sempre amar. Tenha sempre um sorriso, ó. um sorriso Para dar. para dar. Então sorria, partilhando esta alegria.
de não controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim oferece a salvação. Não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei embarcar no mar onde Ele está, e onde estarei para sempre liberto do mar. Em breve irei atracar, só então saberei como foi que Jesus terminarei para sempre liberto. Só então saberei como foi que do barco. Só então saberei como foi. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de luz que também chegaram. Finalmente atraco no cais, o meu barco a correr vai firme a porto seguro. Os que também chegaram, seu rumo está sob as mãos de Jesus. Meu barco vai firme ao navegando nas águas geladas da serra. Está sob as mãos de Jesus, o calor daquele que a tudo liberta. Nas águas geladas, meu barco vai firme ao porto seguro. Aquele que amou seu rumo está sob as mãos de Jesus. O barco vai firme ao navegando nas águas geladas da terra. Está sob as mãos de Jesus, o calor daquele que a tudo liberta. Nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Amém. Boa noite, igreja. Vamos curvar nossa fronte, vamos falar com nosso Deus. Querido Deus, Pai que está no céu, agradecido e exaltado, Senhor, será sempre teu nome, aqui na terra para todos sempre. Jesus, que tu possa habitar no meio de nós, que tu deixe teu Espírito Santo habitar entre nós. Senhor, por favor, fique com cada família aqui representada, né? Ajude cada uma de nós a seguir em frente. Como o louvor falou, né? Que nosso barco possa atracar no lugar certo, né?
e que nós possamos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está próxima. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde. Também eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre a comunidade, sobre o lado direito, esquerdo, a frente, o fundo. Que o Senhor também possa visitar cada lar. Que o Senhor venha tocar no coração, Senhor, dessas pessoas, para que eles venham ceiar, Deus, conosco aqui na terra, mas conosco também nas mansões celestiais. Isso tudo eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pai, eu sei a cruz.
que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém. Obrigado, meu Deus, pela essa oportunidade que nos deu de estar aqui na tua casa, meu Pai. Obrigado pelas ofertas e dízimos sendo depositados em tua casa para a obra do Senhor. Possa, objetivo, alcançar a alma para o teu reino, meu Pai. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos, né, à casa de vocês. Escolhemos o melhor lugar do mundo para estarmos essa noite, né? Vamos à nossa meditação de hoje? Diz assim o título: Clima tempestuoso. Lá em Marcos 6, 47 ao 48, diz assim: Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra de madrugada. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Enquanto eu lia novamente a história de Jesus andando sobre o mar para chegar aos discípulos no meio da tempestade, a distinção dos horários da noite me fez refletir. Ao cair da tarde significa o período da primeira vigília, ou seja, das 18 às 21 horas. No entanto, Jesus não havia até eles antes da quarta vigília, isto é, entre 3 horas e 6 da manhã. Mesmo que eles não estejam cientes disso, Jesus os observava através das 4 vigílias, que poderiam ter totalizado 12 horas. Mais cedo, naquele dia, Jesus alimentou a multidão de mais de 5.000 pessoas e gerou uma grande comoção. Os discípulos estavam no meio da multidão, que tinha expectativa que Jesus fosse o Messias e reivindicasse seu trono. Mas não era a hora de Jesus ser reconhecido publicamente. Ele insistiu firmemente para que os discípulos entrassem no barco e navegassem sem ele. Esse atraso fortaleceu a fé deles e lhes ensinou lições valiosas. Somente então os discípulos conseguiram discernir o erro da verdade. Quer eles pudessem ou não ver Jesus fisicamente, eles o viu. Quando seus seguidores esgotaram todos os recursos, eles perceberam que era impossível vencer a tempestade com suas próprias forças. Mas Jesus conhecia as tempestades que eles enfrentavam e resgatou os discípulos no momento certo. Quando enfrentamos tempestades e ventanias, podemos ser tentados a pensar que Jesus não nos vê
nem nos ouve, porque a ajuda não vem tão rapidamente quanto achamos que precisamos. Mas podemos ter a certeza de que Jesus conhece as circunstâncias da nossa vida. Ele está nos observando e não nos deixa nem nos abandona. Podemos entender as tormentas da nossa vida como um campo de treinamento da fé. Jesus nos ama profundamente, mesmo em meio à escuridão. Ele responde no tempo perfeito, porque Ele sabe o que é melhor. Quando nos libertamos do controle que queremos exercer, confiamos nele para ser o capitão do barco. Hoje, que possamos nos alegrar por termos um Salvador que está sempre ao nosso lado, mesmo em meio às tempestades, e que nos ama incondicionalmente. Amém? Olha que palavra, né? E a gente cantou aqui: o meu barco vai firme ao porto seguro, né? E assim é Jesus na nossa vida. Mesmo que a gente esteja na tempestade, na escuridão, no medo, mas Ele está conosco. Como disse a nossa pregadora Mirim, que eu não esqueço, Ele não estava no barco, Ele é o barco. Então Jesus é o nosso barco. Então, se Ele é o nosso barco, Ele sempre estará conosco. Amém? Eu te esperei, tenho saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Quantas lágrimas eu chorei por ti, vendo você se ferir. Eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai pra sempre, pra sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir
comigo. Eu te espero. Eu te espero. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Agradeço, irmão Ribeiro, o convite que nos foi feito. E o Espírito Santo, né, que nos move, nos dá coragem de aceitar os convites. Eu ainda me considero tímida para falar, mas Deus vai nos ajudando, né? Diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, a gente tem que tentar melhorar, não é isso? E aí, eu aprendi também que, às vezes, nós costumamos dizer assim, eu não sei falar. Várias vezes eu falei isso, não foi, irmão Ribeiro? Eu não sou pregadora, eu não sei falar. Mas eu vou dizer para vocês, todo mundo que sabe ler e escrever, alguém aqui não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever? O básico? Basiquinho. 1ª a 4ª série, a minha amiguinha ali, tem quantos aninhos? Essa pequenininha? Isso. 8 aninhos. Você já sabe ler? Parabéns. Você pode ser uma pregadora também, sabia? Já prega, tá vendo? Que eu descobri. Então, isso, irmãos, nos motiva, nos faz entender que nós só precisamos pedir a Deus que nos direcione, né? E quando eu entendi um pouco essa questão, foi quando nós saímos de São Paulo. E aí chegamos para morar aqui no interior. Pequenininho também. Que bênção, que coisa boa. E aí nós saímos na cidade grande, né, de São Paulo, da Igreja Central, onde a gente está habituado a assistir grandes pregadores, grandes oradores, né? Então a gente se sente pequeno, né, diante de tantas pessoas, né, diferenciadas. Então a gente sempre fica aquela coisa, eu não sei pregar, nesse lugar não é para mim. Mas aí, quando nós chegamos para morar na cidade de Mundo Novo, eu não sei se já comentei isso assim, né? Eu cheguei lá, a gente ficou impressionado, porque todas as crianças de 8 anos para cima, todo mundo tinha uma dupla missionária, todo mundo dava estudo bíblico no sábado à tarde, a partir de 1h30 da tarde, e a gente ficava assim, a gente dizendo que não sabe dar estudo bíblico, e a gente dizendo que não sabe pregar, né? Então, eu digo assim, todo mundo que sabe ler e escrever, tem a capacidade de pegar um sermonete, estudar e apresentar na casa de Deus, não é? E que Deus possa nos usar. Deixa eu ajeitar aqui, peraí.
A mensagem de hoje, que Deus colocou no nosso coração, ela vem falando sobre sermos imitadores do Senhor. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos, assim como estamos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, gratos te somos por teu amor, por teus cuidados, por tua misericórdia. Somos gratos porque o teu Espírito Santo ainda trabalha em nossos corações. E que nós possamos estar dispostos a ouvir a tua voz através do estudo da Bíblia. Que possamos, Senhor Deus, ser luz onde quer que nós estivermos, que nós possamos transmitir a tua mensagem de alguma forma. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 16. Primeira Coríntios, capítulo 4, verso 16. Deixa eu só ver uma coisa. Capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Amém? Todos acharam? Então vamos ler junto. Diz assim, ó. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Aqui, Cristo falando, né? Através de Paulo, ele falou para nós que nós deveríamos ser seus imitadores. É Cristo falando para os seus discípulos. E hoje ele fala para nós também, que Deus deseja que nós tenhamos a Ele como espelho, como nós possamos aproveitar o reflexo de Cristo em nossas vidas. E a gente pensa assim, né? O que seria ser imitador hoje em dia, né? A gente analisando algumas coisas, vamos falar cientificamente falando, né? A gente falando sobre plasticidade, né? O que seria plasticidade, né? Vem de plástico, de flacidez, de algo assim. E, ou seja, a plasticidade, um plástico, quando ele passa, a gente pega uma folha de plástico retinha, né? Pode ser um plástico grosso ou fino, mas quando ele passa pelo, por exemplo, pelo calor, né? Pelo processo do fogo, ele começa a ficar mais maleável, não é isso? E aí ele vai o quê? Vai se moldando. Vai se moldar como? Naquilo que eu quiser. Se eu quiser que ele vire um rolinho, ele vai ficar. Se eu quiser que ele vire, né, ondulado, ele também pode ficar. Então, isso é a plasticidade. É você fazer muitas coisas com o mesmo objeto, a depender do calor, da temperatura, a gente pode ser. E outra coisa interessante que a gente fala sobre, relacionado à ciência, é sobre o processo de espelhamento. A gente pensa assim, o espelho, a gente passa e a gente se olha, né, e bate um reflexo, né? Mas esse espelhamento que a gente quer falar aqui agora é sobre aquele espelhamento. Os meninos mais jovenzinhos, adolescentes, eles vão entender melhor, né? Quando passa um grupo de pessoas e, de repente, eles começam... Deixa eu ver se minhas folhas param de voar aqui. E, de repente, passa um grupo de jovens, né? Fazendo alguns movimentos na praia. Vamos todos levantar a mão, todo mundo levanta a mão. E agora vamos baixar todo mundo. Aí chama-se processo de espelhamento. E uma pessoa vai seguindo o outro. É a mesma coisa aquela brincadeira do trenzinho, né? Um está ali, um começa, outro vai. E aí vai seguindo uma turma, né? No processo do trenzinho. É o processo do espelhamento. Ou seja, esse processo ele vai refletir uma imagem, né? E às vezes a pessoa não sabe nem direito o que está fazendo, mas ela está acompanhando esse processo. Ou seja, acompanhando um grupo. Vamos ver o que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 1. Fala assim, ó. Nesse mesmo pensamento, Deus vem falando para nós aqui, através do apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, né? Não diz assim, façam de conta que vão me seguir, né? Diga assim, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo.
né? Então, ele deixou esse exemplo para nós, essa orientação. E que se nós seguimos a orientação de Cristo, nós não temos a nossa chance, nós não temos chance de errarmos o caminho, vamos dizer assim, se nós estamos seguindo a Cristo. Obrigado, Miguel. Vai voar menos aqui. Valeu. Então, ele orienta a gente que nós devemos ser imitadores dele, assim como ele é imitador de Cristo. Por que sermos imitadores? Porque nós, imitando a Cristo, nós só vamos trazer coisas boas para as pessoas que nos cercam. Quem está ao nosso lado, o que os meus vizinhos estão vendo de mim hoje? Que tipo de reflexo, que tipo de espelhamento eu estou fazendo na minha sociedade, no meu trabalho? E a gente, como cristão, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos estar sempre em processo de lutando pelo aperfeiçoamento. Nós nunca vamos ser perfeitos enquanto andarmos aqui na Terra. E para nós melhorarmos, nós chegarmos à perfeição só no céu, só na eternidade. Então, todos os dias, todos os instantes, nós precisamos lutar por essa perfeição, para nós sermos o exemplo de Cristo. Vamos ler juntos 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9, que é um pouquinho antes de Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando algo muito interessante. Ele diz assim, não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Então, ele fala assim, que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar-nos a nós mesmos como exemplo. Então, ele vem dando esse conselho para nós, de nós mesmos, né, não ficar esperando, porque muitas vezes nós queremos, né, como humanos, queremos esperar o exemplo do pastor, de um líder, de um irmão da igreja. A gente acha, porque fulano que tem que ser assim, ciclano tem que ser assim, e a gente esquece de olhar que é eu que tenho que ser assim, é eu que tenho que melhorar, é eu que tenho que andar nas pegadas de Jesus, né? Porque a Bíblia fala que cada um vai responder por si, não é isso? Então, nós temos que todos os dias, porque enquanto mesmo que seja um pastor, um grande líder, é humano como qualquer um de nós, e está na mesma luta espiritual como qualquer um de nós. E, aliás, diga-se de passagem, às vezes a gente acha que nós é que somos os mais fracos, né? Lá no Sul a gente costumava dizer os irmãos leigos, né? Irmãos que são mais comuns, que não têm nenhum cargo, né? A gente se sente um pouquinho menor, mas entendam, os nossos grandes líderes, o presidente da associação, o presidente da conferência geral e tantos outros pastores, inclusive o nosso, eles necessitam muito, muito mais do poder de Deus na vida deles, talvez até mais do que nós, porque eles lutam para ser esse exemplo que Paulo vem falando aqui, eles lutam para ser líderes, para ajudar a igreja a crescer, a se desenvolver. E os nossos líderes, nossos anciãos, todos eles, a luta espiritual deles é muito maior do que a nossa. Então, nós temos que juntos nos unirmos em oração, pedir a Deus poder do céu para que possa ajudá-los, né, na direção desse trabalho aqui na terra. E nós, como membros, nós temos que ser cooperadores, colaboradores, para que o trabalho possa continuar avançando. Então, ele fala aqui, então, que nós temos que ser esse exemplo também. E ainda na sequência, nós vamos ver agora em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, um pouquinho para trás. Filipenses 3, verso 17. Vem falando um texto muito interessante para nós hoje também. Amém? Estão achando? Filipenses, capítulo 3, verso 17. Vamos ler. Diz assim: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Observe que
quantos textos a Bíblia coloca para nós, pedindo, orientando, insistindo. Diz que quando nós temos um texto bíblico que, né, que fala mais de uma vez na Bíblia, né, o mesmo assunto, ele vem falando várias vezes o mesmo assunto para chamar nossa atenção, para nós nos conscientizarmos, para nós entendermos melhor e colocarmos em prática, saber que é algo muito importante. E ele diz assim: sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, é a insistência do apóstolo Paulo, né, através do Espírito Santo, falando a nós hoje. E a pergunta de hoje é: que padrões temos seguido? Que tipo de exemplo nós temos acompanhado? Né? O que a gente fala ou o que a gente vive, né? A gente está seguindo aquilo que a gente fala, que alguém fala, ou aquilo que a gente vive, né? Às vezes nós queremos, é fácil nós pegarmos um microfone, a Bíblia, falarmos, né? Lermos juntos, isso é fácil, não é fácil? Mas viver o que a palavra de Deus fala é algo mais difícil. A prática do dia a dia é mais difícil. E aí nós temos que nos policiarmos o tempo todo, porque diz que, às vezes, o maior sermão que nós podemos apresentar a alguém é o nosso próprio exemplo, né? Às vezes a pessoa não fala nada, é caladinha, quietinha, e a gente acha que ninguém está nos observando. Nós estamos tremendamente enganados, né? Até aquele vizinho que às vezes nem fala com você, mas ele observa o movimento da sua casa. Eu tenho um vizinho, eu até gosto muito dele, ele é extremamente católico, e nós o respeitamos pela sua fé, pela a sinceridade do coração dele, né? Que muitos cristãos fossem tão sinceros como ele é naquilo que ele faz. Mas a gente acredita que o Espírito Santo, no momento certo, vai dar entendimento a ele. E aí, às vezes, a gente acha assim, ele costuma ouvir a missa das 6 da manhã, às 9, às 12, às 15. Até se a gente estiver conversando um pouquinho, já aconteceu de a gente estar batendo um papinho ali na porta, tipo 15 para as 3, 10 para as 3 da tarde. Ô, vizinha, a senhora me desculpa, eu vou ter que entrar agora um pouquinho, porque está na hora nona e vai começar a próxima missa, né? Porque ele tem aquilo ali, ó, fidelidade naquilo que ele faz, né? E todos os dias ele vai para a missa na igreja católica e etc e tal. E um dia ele me falou o seguinte: eles não aceitam receber nenhum tipo de literatura nossa. A gente já tentou de algumas vezes entregar um livro, uma revista, um folheto. Ó, amiga, eu já tenho muitas coisas para ler, eu não vou conseguir ler, então a senhora dá para outro. Mas assim nós vamos levando na amizade, com muito carinho, com muito jeito. Mas teve um dia que ele falou assim: vocês cantam uns hinos muito bonitos, sua igreja tem umas músicas muito bonitas. E olha só, eu nem imaginava que o vizinho, até porque a gente não coloca o som tão alto em casa, né? Mas eu nem imaginava que ele estava o quê? Observando o que a gente escuta em casa. Já imaginou? Imagine se de repente, né, desse numa maluquice assim, de eu pegar e botar um pagode em casa, botar, sei lá, um Chitãozinho Chororó, uma sertaneja, né? O gaúcho gosta de música sertaneja, né? Aquele som estridente, e ele ia dizer assim: nossa, eles dançam também, não é? E aí a gente pensa assim, que as pessoas não estão nos observando. Então nós temos que ficar atentos sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso proceder, sobre nossas palavras. Nós somos humanos e temos tendências a errar e a falhar todos os dias. Mas nós somos observados todos os dias, no nosso trabalho. Nosso trabalho, né? Eu lembro de algumas ocasiões, lá dentro do Hospital São Rafael, tinha algumas pessoas que eram adventistas, outros que eram adventistas afastados, e os colegas de trabalho, às vezes, observavam, né, nosso comportamento diante de algumas situações. Ó, fulano, quando passa por uma situação assim, né, alguma agitação, um estresse que a gente passa no trabalho, reage assim. O outro já vem, né, quase chutando as canetas do outro. Então, assim, como fulano é, mas não é da sua igreja. Ó, um dia uma pessoa assim: fulana não é da sua igreja. E eu fiquei, ó, para a verdade, algumas situações eu fiquei com a vergonha de dizer assim: ó, ela frequenta a minha igreja, mas ela não segue todos os princípios. Eu ia dizer o quê? Todos sabiam que aquela pessoa tal também se dizia ser adventista.
Mas pense uma pessoa que o dia que ela resolvia atormentar o setor, o plantão, era uma pessoa, até hoje ela é conhecida como uma pessoa insuportável da instituição. Perturbava todo mundo. Ela até é minha amiga, outro dia eu visitei, né? Mas ela dizia assim, mas não é da sua igreja? E por que você é enfermeira, ela é técnica e você não age assim? Aí isso assim, porque o cristianismo é algo individual. Cada um vê a sua forma de buscar Deus, né? Mas nós somos humanos e falhos, né? Mas nosso exemplo é Cristo. Pronto, nosso exemplo é Cristo. Então, nós temos que prestar muita atenção sobre as nossas atitudes. E algo, deixa eu abrir aqui um pouquinho, diz que... Deixa eu ver aqui... Diz assim, ó, que indisciplina atrai indisciplina, né? Luz atrai luz, né? E o que eu contemplo, o que eu tenho contemplado, tem me modificado? O que eu tenho contemplado no meu dia a dia? Às vezes nós queremos ser um pouco melhores, mas nós não damos aquela ajuda, né? Porque eu quero ser melhor, mas eu procuro na internet coisas que não me levam a Deus, escuto coisas que se fosse perguntar para Cristo, não me agradariam a Cristo. E como é que eu vou ser modificado? Como é que eu vou ser atraído? Né? Vai ser difícil. Então, nós temos que nos policiar até sobre os programas que a gente vai assistir no nosso dia a dia. E nós estamos vivendo uma época, né? Nós vivemos em dias difíceis, né? Nós compreendemos que nós estamos vivendo o final da história desse mundo. Tudo que acontece ao nosso redor, violências, guerras, alterações drásticas na natureza, isso tudo nos faz pensar que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? E às vezes eu lembrei de uma irmã lá de São Paulo, a irmã Jane, ela falava assim, não é porque os noticiários me falam das 3 da manhã até as 24 horas, né? As notícias, e muitas delas repetidas, que eu tenho que assistir um jornal após o outro, né? Troca de um canal, passa para o outro, vê para o outro, e a gente só vê tragédias, guerra, morte, fulano matou ciclano, só muda o endereço, não é isso? Muda a cidade, muda o bairro, muda o endereço, mas a gente já sabe que a base das notícias do dia é isso. Então, às vezes, se a gente já assistir o jornal 1 a 2 vezes na semana, já dá para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Às vezes, a gente tem que ficar situado, né? A gente está acontecendo uma situação próxima. Eu mesma, semana passada, uma senhora, uma irmã lá da igreja, ela me falou, está acontecendo um negócio no Valéria. Eu falei, irmã, não estou sabendo, não. Você não está sabendo, irmã? Está muito sério, não sei o quê. E aqui perto também, eu disse, nossa, eu tenho que dar uma olhada no jornal, né? Na verdade, eu estava com muita correria, estava sem tempo de assistir o jornal. Mas a gente tem que ficar atento. Mas nós temos que pensar que cada vez que a gente contempla algumas situações, aquilo, de uma certa forma, traz algum sentimento negativo dentro de nós, né? Traz sentimento de tristeza, sentimento, né? Às vezes, algumas pessoas ficam até deprimidas. Então, nós temos que ver o que estamos alimentando o nosso coração e a nossa alma. E devemos ter o quê? O desejo de contemplarmos a pessoa de Cristo. As coisas boas, a Bíblia fala de tantas coisas boas, tantos testemunhos que falam na palavra de Deus, que nós poderíamos aproveitar para o nosso crescimento espiritual e para falar, porque a boca fala que o coração está cheio, né? Se eu não encher meu coração de coisas boas, o que eu vou transmitir para quem está do meu lado, não é isso? Nenhuma palavra de consolo certa eu vou poder ter. Vamos ler agora em Hebreus. O horário é 7h30, irmã Ribeiro? O horário... Pronto, já está quase acabando. Vamos ler juntos o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Alguém ainda está procurando? Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler de novo? Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Então, nós devemos ficar atentos a essas orientações. Lá em João, no capítulo 13, já vamos acabar, viu? Em João, capítulo 13... Jesus, ele deixou um exemplo, né? E exemplo é para ser seguido, não é isso? Exemplo de Cristo é para ser seguido. É João capítulo 13, verso 5. Aqui vem falando sobre um exemplo maravilhoso que Jesus deixou para nós, que foi relacionado à cerimônia do lava-pés. E diz assim, ó: em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Então, Jesus deixou aqui mais um exemplo, dizendo... Então, as pessoas às vezes querem dizer assim, eu vou fazer isso se eu quiser. Não, mas Jesus deixou o exemplo para nós, dizendo que assim deveríamos proceder em todas as cerimônias, né? E a cerimônia da lavagem dos pés, né, é um ato de humilhação, um ato de humildade. Então, o exemplo, ele é muito importante. E lá em 1 Pedro 2, verso 21... Primeira Pedro 2, verso 21. Quem achou pode ler para nós. Amém. Então aqui vem confirmando para nós, né? Diante de tantos textos que nós lemos, mais uma vez, o apóstolo vem falando para nós, para isso vocês foram chamados. E Deus chamou cada um de vocês, a cada um de nós que estamos aqui hoje, para sermos luz, para sermos testemunha, né, da sua palavra, da sua mensagem. E essa mensagem, irmãos, eu fiquei pensando assim, né, nós vivemos nessa época que nós não, vou dizer assim, nós não temos muita opção de dizer assim, eu vou falar, não vou falar. Incrível que pareça, tem pessoas que ainda não ouviram falar claramente a palavra de Deus. Às vezes ouviram alguma coisa, algum verso, algum texto, de uma forma informal, mas ainda existe pessoas que nunca ouviram falar sobre o sábado. Outro dia uma pessoa, ela faz tipo um serviço de marketing, né? Relacionado a um curso que eu estou fazendo. E nós começamos a conversar, porque eu queria saber informações sobre as aulas, se iam acontecer sexta-feira à noite, se ia ser sábado, como é que seria o processo, né? Antes de eu fazer a minha inscrição. E aí eu falei para ela, porque tem um grupo de pessoas que nós não participamos de aula. Sexta-feira, após às 17h30, nós não participamos, nem sábado durante o dia. Então, a gente queria saber informações, como é que ia ser o procedimento. E aí ela ficou curiosa em saber por que a gente guardava o sábado, por que a gente não participava de aula sexta-feira à noite e sábado. E aí eu comecei a falar para ela sobre os 10 mandamentos, que, né, na Bíblia tem uma orientação, né, sobre o 4º mandamento. E disse para ela que nós seguimos os princípios bíblicos. E ela falou assim, nossa, que engraçado, eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. E às vezes, algumas pessoas dizem assim, eu lembro lá no interior, o pessoal assim, todo mundo aqui já sabe que tem que seguir a Bíblia, todo mundo já sabe assim. Às vezes a pessoa já ouviu alguma coisa, mas não sabe detalhes das orientações divinas. Então nós temos que nos sentir o quê? Na obrigação de ajudar outras pessoas a saberem o que Deus fala para nós. Para que nós possamos, irmãos, sermos realmente imitadores de Cristo, fazendo aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos aqui na terra, né? Orientando, falando, porque o tempo está curto, o inimigo está trabalhando muito forte mesmo, e cada vez, conforme vai se aproximando o tempo do fim, ele vai te falar, cada vez vai acontecer desastres maiores na natureza, cada vez, tudo que a gente está vendo agora vai ser 3, 4, 5 vezes pior. Então, nós temos primeiramente fortalecer a nossa fé em Cristo, temos que
quando tiver oportunidade, um colega de trabalho, um vizinho, né? Algumas situações, às vezes no ônibus, se tiver oportunidade de falar alguma coisa de Jesus, fale. Não fique guardando para você. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu devia ter falado, mas não falei. Isso já aconteceu comigo, né? Por que eu não fui lá falar com o vizinho? Né? Teve um senhor que, o pai de Robson, um menininho lá perto da igreja, que ele começou a ir na igreja com a gente, e o pai dele, eu já sabia que estava com câncer terminal de esôfago. E aí, seu Roque, eu fui lá conversar com ele, para ele autorizar o filhinho dele ir para os desbravadores. Conversei com a mãe, e ele concordou. Eu mostrei para ele um vídeo curto sobre o que eram os desbravadores, e o que faziam, etc. e tal. E ficamos ali. Aí, fiquei de voltar lá mais outra vez para conversar com ele. Eu sabia que de vez em quando ele ia para o hospital, voltava. E eu pensei assim, teve um dia que eu pensei assim, hoje eu vou na casa de seu Roque, eu vou sentar com ele e vou falar com ele da volta de Jesus e do preparo que a gente tem que ter para a volta de Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Eu pensei assim, no caso seria tipo como se fosse de hoje para amanhã, né? Que eu iria amanhã. Aí quando foi à noite, seu Roque passou mal, ele foi para o hospital e não voltou. Então, muitas vezes nós perdemos oportunidades, né? E aí eu penso assim, por que eu não fui antes? Será que alguém falou para ele dessa esperança de uma forma mais intensa? O tempo que eu pude ir lá, eu pude orar com eles, orei com a família, tudo, mas devia ter feito um apelo mais específico, né? Então, são oportunidades que nós temos. Já teve um outro familiar de Reis, há uns anos atrás, que a gente estava lá no interior. Ele também passava por um problema de saúde grave, né? Relacionado à parte respiratória. E a gente falava assim, nós vamos lá sentar com ele e falar de Jesus, porque ele já ouviu falar alguma coisa, mas a gente ia fazer um apelo específico, e nós deixamos amanhã, não, a semana que vem, na outra. E sabe o que aconteceu? Ele faleceu, e nós não falamos. Então, Deus, Ele vai cobrar de nós todas essas oportunidades desperdiçadas, e nós devemos pegar essa orientação de sermos luz, de sermos testemunha, de sermos imitadores. E diz aqui Francisco de Assis, ele fala o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário, use palavras, né? Ele fala para nós, em outras palavras, seria assim, ó, o nosso exemplo, o nosso testemunho, ele é muito, muito mais forte do que as nossas palavras, né? E se necessário for, use as palavras para chegar até as pessoas para falar. Que Deus possa nos abençoar, que possa nos fortalecer. E agora, para encerrar o culto dessa noite, eu convidei aqui um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Nós vamos ouvir o vídeo dele juntos, né? Quando fala assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque me deste para o Senhor. Pode colocar para nós, Miguel. É o hino com o pastor Fernando Iglesias. Quem souber, quiser cantar junto, fique à vontade. Essa é uma mensagem muito linda, muito forte, né? Que fala muito aos nossos corações. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, lago de cristal, ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou, você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado
Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Formando uma multidão, vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou, na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém? Que Deus possa nos usar e que nós possamos ter esse desejo de imitarmos a Cristo, porque Jesus, onde Ele passava, Ele aproveitava todas as oportunidades. Deus nosso Pai, nós te louvamos por tua mensagem,
por tua palavra, trazer esse esclarecimento para nós, que nós devemos seguir os passos de Jesus, que nós devemos ser imitadores de Cristo, Senhor Deus, em todos os sentidos de nossas vidas. Que nós possamos testemunhar de Ti, que nós possamos permitir que a Tua luz possa brilhar onde quer que nós passarmos, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos, através do poder do Espírito Santo, fazer a diferença na vida de muitas e muitas pessoas, e que elas possam se achegar a Ti, serem verdadeiramente transformadas, e que elas possam, Senhor Deus, ter o desejo de habitar no reino dos céus. Suplicamos o poder do Teu Espírito Santo sobre essa igreja, sobre cada membro, cada amigo que está aqui nessa igreja.